Fala galera, bom, foi exibido o segundo episódio de Death Valley, a segunda parte do Double Feature. A gente teve a introdução de mais algumas figuras históricas que eu vou explorar aqui com vocês nesse vídeo e também mais alguns acréscimos aí à mitologia dessa parte da temporada. Então tem bastante coisa legal pra falar. Antes de começar a falar sobre o episódio, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui no vídeo também se vocês ainda não deixaram. Aqui embaixo na descrição estão todas as nossas redes sociais, então segue a gente lá, as minhas vão estar aqui na tela. E é isso, vamos começar a falar do segundo episódio de Death Valley. Bom, logo ali no começo do episódio, a gente percebe que aparentemente vai ter esse padrão de sempre a gente começar o episódio num flashback ali um pouco mais antigo e depois a gente vir pros dias atuais. Né? Dessa vez a gente não vai pra 1954, a gente vai pra 1963, momento em que o Dwight Eisenhower não era mais presidente. A gente tem um momento ali que ele tá jogando golfe de novo, né? Mesmo rolê ali do primeiro episódio, mas a gente vê que ele tá com um amigo dele ali que ele chama de Dick. Esse cara, no caso, era Richard Nixon, que foi presidente dos Estados Unidos um pouco depois. Eu vou dar um resuminho aqui pra vocês sobre presidência americana, porque eu tô sentindo que vai ser necessário pra gente entender um pouco melhor essa temporada. A American Horror Story às vezes tem esse problema, que não é um problema, mas no caso, a American Horror Story não é só uma série americana, ela é uma série americana sobre os Estados Unidos. Então, falar sobre a folclore deles, a história deles, política deles, tudo isso é muito comum na série e muitas vezes são informações que a gente não tem, que a gente não tem nem obrigação nenhuma de saber. Então, vou fazer basicamente um resuminho aqui de qual foi a ordem cronológica desses presidentes que a gente tá vendo nessa temporada pra poder ajudar a gente aí que tá assistindo a série. Nessa cena que o Eisenhower tá lá jogando golfe, esse cara que é o tal do Dick, ele chega e fala que um tal de Hoover marcou uma reunião dele com um tal de Jack. Então, bom, só pra entender aqui, de todos os presidentes que aparecem aparentemente na trama dessa temporada, o primeiro de todos eles foi o Hoover. Ele governou até o ano de 1933. Logo depois do Hoover, a gente teve o Franklin Roosevelt, que é o presidente que a Amelia cita lá no primeiro episódio, quando ela fala que o Eisenhower não é o presidente do país, que na verdade é o tal do Roosevelt. Ele era de fato presidente do país na época em que ela sumiu, então é por isso que ela fica um pouco nessa confusão. Cronologicamente, ali depois do Roosevelt veio um cara chamado Harry S. Truman. Esse cara aparentemente não vai ser citado na série, a gente não teve boatos de que ele vai estar na série e até o momento não falaram dele. Depois do tal do Truman, a gente tem o Eisenhower, que era o presidente lá que a gente viu no último episódio, lá em 1954. Logo em sequência do Eisenhower veio o John F. Kennedy, que é o tal do Jack que eles estão falando. Então a gente já teve o Hoover e o Jack aí explicados. Pelo que eu entendi, o Jack não era nem um apelido que eles usavam entre eles, não. Aparentemente a população americana mesmo chamava o John F. Kennedy de Jack. O Kennedy governou até 1963, que é justamente o ano desse flashback que a gente tá vendo. Ele foi assassinado nesse ano. E logo depois dele veio um presidente chamado Lyndon B. Johnson. Esse presidente também aparentemente não vai ser citado, então acho que a gente precisa se preocupar muito com ele. E aí depois desse tal do Lyndon B. Johnson é que vem o Richard Nixon, que é o tal do Dick, que tá lá conversando com o Eisenhower. Nesse momento que a gente tá vendo a série, em 1963, o Nixon ainda não foi presidente dos Estados Unidos, então ele não teve esse cargo ainda, mas por os diálogos ali que a gente vê depois no mesmo episódio, a gente percebe que sim, já era uma das pretensões dele e ele almejava sim esse cargo. Então, voltando aqui pra cena, a gente vê que o Eisenhower tava ali jogando golfe no momento em que ele não era mais presidente americano, quem era presidente naquele momento era o Kennedy, e esse tal de Hoover marca uma reunião dele com o Kennedy. Aparentemente foi ele que solicitou essa reunião, porque ele quer contar para o Kennedy tudo o que está acontecendo em relação aos alienígenas, né? O Eisenhower aparentemente vai ser o protagonista dessa temporada em relação a esse, pelo menos esse período, né? Que a gente tá vendo ali o preto e branco, porque como eu falei pra vocês lá no vídeo que eu fiz sobre o que ia rolar em Death Valley, ele foi o presidente que teve aí mais envolvimento público com essa questão espacial e alienígenas, e tem essas teorias todas da conspiração sobre ele. Quando o Eisenhower começa a bater nessa tecla de que ele quer conversar com o Kennedy e passar todas essas informações aí pro Kennedy, o Nixon fica meio bolado e começa a falar, cara, você tem que lembrar que talvez ele não lide muito bem com isso, não é uma informação que todo mundo sabe absorver, e ele é uma pessoa muito religiosa. Eu queria puxar esse diálogo aqui, que eu não sei se as pessoas pararam tanto pra pensar o quanto isso era uma pauta de fato muito decisiva na hora de contar isso pra ele, mas de fato é uma pauta muito levantada toda vez que, enfim, pessoas aí que estudam e teorizam sobre essa questão da vida extraterrestre debatem do porquê os governos e as pessoas que têm conhecimento desse contato que os países aí têm com vida alienígena não contam para as populações que esse contato existe. Esse embate da vida extraterrestre e religião é muito comum porque a gente sabe que aí não tem basicamente nenhuma mitologia de nenhuma religião vigente hoje em dia no planeta que envolva, né, dentro da própria mitologia, a existência de vidas em outros planetas. Então, assim, quando a gente tem uma religião que toda a base dela, todos os pilares dela são em relação
a criação do nosso planeta e a existência do ser humano, isso poderia sim gerar um debate muito grande sobre as religiões, fazer muitas religiões caírem, né, pessoas se tornarem descrentes daquela religião, e com isso a gente sabe que, né, religiões são aí umas instituições que alguns governos gostam bastante por uma questão de formação de opinião e controle populacional. Então, assim, quando a gente tem essa informação chegando, pode ser que algumas pessoas que são religiosas não saibam lidar muito bem com ela por entrar ali em embate direto com uma crença que elas já têm. Então o medo dele era que o Kennedy era presidente americano e talvez ele não soubesse lidar com essa informação, e aí como é que ele ia administrar isso, né? Na reunião ali dos dois com o Kennedy parece ter ficado meio puto quando ele descobre que o Eisenhower já sabia essas informações todas sobre abdução e etc, né, durante o período que ele era presidente, não contou isso pra população, então o Kennedy já se mostra inclinado a deixar essa informação vazar. O Eisenhower, né, por um lado eu concordo um pouco com ele, de que de fato é uma informação sobre tecnologia e uma possibilidade de avanços tecnológicos muito boa para o país, e que vazar isso poderia acabar com a vantagem deles em relação à União Soviética, né? A gente tá ali no período da Guerra Fria, então era uma informação muito valiosa para os Estados Unidos, e o Eisenhower fala que foi por isso que ele não quis vazar essa informação. Na cena seguinte, a gente vê o Kennedy ali deitado numa cama, meio que desabafando sobre esses assuntos meio confidenciais. Eu até achei meio esquisito, mesmo quando eu achava que era Jack ele deitado com ele, ainda assim, eu não imaginei que, enfim, ele fosse sair divulgando isso pra todo mundo. Mas não, ele não tava com a Jack, ele tava com a Marilyn Monroe. Então, sim, foi essa forma que a série abordou o assunto. Eu achei que eles iam abordar de alguma forma um pouco menos explícita, talvez pessoas comentando os efeitos desse boato na família dos Kennedy. Eu não imaginava que ia ser de fato uma cena dos dois na cama. Então, assim, na mitologia da série, de fato, o Kennedy teve uma relação com a Marilyn Monroe e estava contando esses assuntos aí super confidenciais pra ela, que aparentemente nem pra Jack ele contava. Então mostra que eles tinham de fato uma relação muito afetuosa. A Marilyn, né, incentiva ele a contar pra galera sobre esse assunto. Ela acha que ele não deve guardar esse assunto só na presidência dos Estados Unidos, inclusive conta que ela mesma já teve uma experiência extraterrestre quando ela era mais nova. Eu não sei se essa informação vem de alguma teoria sobre a Marilyn Monroe, mas eu nunca ouvi falar da Marilyn Monroe ter tido contatos extraterrestres, então se vocês souberem de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Com todo esse incentivo aí por parte da Marilyn Monroe, e também porque ele já tava ali com um pouquinho de inclinação a fazer isso, o Kennedy parece que de fato quer levar esse assunto a público, né? E o Eisenhower não quer que ele faça isso, porque, né, como ele já sabia no governo dele, isso podia fazer a galera detestar ele e meio que condenar ele por ter feito isso. Continuando no episódio, a gente tem uma das cenas ali mais peculiares, na minha opinião, que é uma cena em que a Mamie Eisenhower e o Dwight, né, os dois ali casados, estão sentados na sala e aparentemente a Mamie tá preparando a comida dela, né, a comida deles, no caso, num micro-ondas extraterrestre. Ela inclusive fala, nossa, ele é muito bom, fez tudo isso aqui, sei lá, em 30 segundos. Took all of 30 seconds. I have to confess, I was a trifle nervous about using technology we got from them. Eu achei isso muito engraçado, porque eu não imaginava que, enfim, fosse essa proximidade entre a figura política e a vida extraterrestre. Eu achava que era mais uma coisa de informação, mas eles aparentemente já estão usando a tecnologia em casa. A gente tem ali um momento em que o Kennedy é morto, né? A gente vê essa notícia passando na televisão. Como eu falei pra vocês, ele foi morto em 63 e foi esse o ano que aquele flashback estava sendo passado. E nesse momento, inclusive, eu queria até me reiterar aqui de uma coisa que eu falei no primeiro episódio, que eu tive a impressão, sim, de que a relação dos dois não era muito boa, né, da Mamie com o Dwight. Mas nesse episódio especificamente, me pareceu que eles têm uma relação bem tranquila, inclusive bem próxima, e que acho que por isso ela ficou tão puta naquele dia, quando ele mentiu pra ela, porque ela não tava esperando e ela queria saber a verdade, como aparentemente ela normalmente sabe. Bom, seguindo com o episódio, a gente volta ali pro ano de 1954, né, o mesmo ano que a gente viu o flashback do primeiro episódio, e a gente vê que o Eisenhower tá ali fazendo uma reunião com pessoas ali do alto escalão, enfim, pra contar alguma coisa muito importante. Basicamente o que ele conta é que existe um tratado ali entre os ETs e os Estados Unidos, está sendo proposto pelos ETs, e que ele está pensando em assinar esse tratado. Basicamente o que ele diz é que assinando esse tratado, eles conseguiriam aí algumas vantagens tecnológicas em relação à União Soviética. Nesse momento que ele tá ali passando as informações, a gente tem a volta lá da tadinha da dona de casa do primeiro episódio, como ela virou um iPhone, ela só anda por aí dando mensagem dos outros, e ela chega lá dentro, e de fato esse momento é muito importante, porque ela conta um pouco mais da mitologia e dos propósitos, né, dessa espécie alienígena que a gente tá acompanhando nessa temporada. Basicamente o que ela explica é que o planeta deles está morrendo e que vir ao nosso planeta e reproduzir através da gente seria uma chance de salvar a espécie deles. Eles não são resistentes a algumas doenças e algumas questões aqui da Terra, então eles precisariam meio que mesclar a espécie deles à nossa espécie para fazer uma nova espécie aí que seria resistente de fato a todas as questões da Terra, e com isso poderia fazer a espécie deles prosperar aí durante mais um tempo aqui no planeta Terra.
Seguindo com o episódio, a gente vê que a Amelia pariu ali o filho dela, né? Aparentemente pouquíssimas pessoas sobreviveram a esse parto, inclusive ela morreu. Me parece ali naquele momento que teve um espaço bem pequeno de tempo entre o momento em que encontraram ela e aquele momento em que ela pariu o filho dela, uma realidade que depois a gente percebe um pouco mais pra frente no episódio que realmente acontece, né? De fato, a gravidez é bem rápida quando você tá grávida de um ET. E como esse bebezinho dela matou todo mundo ali dentro da sala de cirurgia, na hora que os agentes ali do governo entram na sala de parto, eles vão lá e matam o bebezinho dela também. Não entendi muito bem o propósito dessa cena, a não ser dar um desfecho para a Amelia, mas agora eu também não tô entendendo por que esse plot sequer foi aberto. Mas assim, sei lá, talvez esteja me precipitando. Vou pensar melhor sobre os motivos desse plot da Amelia ter acontecido nessa temporada. Na cena seguinte, a gente acompanha a Mamie conversando com o Dixon na casa dela. Basicamente, todo ponto ali da conversa dos dois é que ela queria muito convencer ele, né, a dar uma forcinha aí a mais no caso do Eisenhower assinar o tal do tratado com os ETs. Não dá pra entender muito bem porque que ela tá tão preocupada com isso, falando tanto sobre isso, mas depois a gente percebe que ela tava ali possuída por um dos ETs também, não possuída, né, sendo usada pra transmitir as informações por um dos ETs, e que esse seria o motivo dela tá tentando influenciar ali a galera, né, porque pra eles isso é vantajoso, então eles estão se infiltrando aí, principalmente nas pessoas que são membros ali das maiores forças e que têm mais poder de decisão. E no momento que a gente descobre ali que a Mamie tá possuída, os ETs falam através dela também que se o Dwight não fizer aquilo que eles estão mandando, eles vão explodir a cabeça da Mamie, igual eles fizeram lá com a dona de casa na cena da reunião. E aí a gente vai pro núcleo que preocupa a todos nós, que é o núcleo dos jovens, né? O núcleo que tem filtro de propaganda, que não tem atuações lá muito boas e que deixou todo mundo com o pezinho atrás no último episódio. Mas assim, tirando o primeiro take ter parecido uma propaganda da Ford, o resto foi bem rapidinho, eles ocuparam menos tempo do episódio do que no último, então eu fiquei um pouco mais satisfeito. Basicamente a galera tá toda grávida, muito grávida, tipo assim, grávida quase parindo. Como eu falei lá no rolê da Amelia, a gente já teve um pouco essa informação de que a gravidez é muito rápida. Eles citam que eles estão 9 meses adiantados, então assim, dá a impressão de que aquilo ali foi logo depois que eles descobriram a gravidez, então eles já estão quase parindo. E eles estão indo numa clínica de, ultrassonografia pra poder ver o que tá dentro deles. Eles chegam na clínica, conseguem fazer ultrassom, e queria só fazer um PSzinho aqui, sem querer dar hate, mas puta que pariu, que ultrassomzinho cagado, hein? Caralho, não tá muito mal feito, muito mal feito. Parecia umas cartolinazinhas mexendo assim, não colou. Eu acho que de todos os efeitos especiais mais fácil de fazer. Tem um pixel no ultrassom, tem um pixel. O ultrassom é toda um pixelzão, não consegue enxergar nada. A mãe fica lá dizendo aqui, meu filho, você não enxerga porra nenhuma. Não tinha como fazer aquilo ali ser mal feito, eles conseguiram, não sei como. Tá? Pega a imagem, taca 6 efeitos no Photoshop e pronto, tá lá o ultrassom. Depois que a médica ficou horrorizada com o que ela vê no ultrassom e diz pra ela que tem mais de um coração batendo, nesse momento eu não entendi muito bem se de fato ela viu gêmeos ou se ela só, sei lá, se o bicho tem mais de um coração também, ou se a forma como ele existe e parece 2 batimentos cardíacos. Enfim, não dá pra ter uma conclusão muito lógica, porque não necessariamente o bicho tem um coração. Mas assim, dá a impressão pra ela que são que é mais de uma criança dentro dela, e isso não fica muito esclarecido. Depois disso, a gente tem o serviço secreto entrando ali, matando a mulher pra poder, né, esconder a informação e sumindo com todos os 4. Eles dopam todo mundo e levam todo mundo embora. Esse momento em que o serviço secreto entrou ali também me ocorreu de que é uma teoria muito comum de que quando o serviço secreto descobre pessoas que estão relatando encontros com extraterrestres ou que estão prestes a divulgar alguma informação confidencial, como já aconteceu algumas vezes no passado, é muito comum dessas pessoas literalmente sumirem. Eu já vi várias vezes que saíram notícias de alguém que estava relatando alguma coisa, e aí você tenta encontrar informação dessa pessoa nos anos seguintes e essa pessoa não existe mais. Então, quando não é uma pessoa com tanta exposição midiática, como foi o caso do Bob Lazar, que não tinha muito como você sumir com ele sem todo mundo ficar sabendo, é relativamente comum o serviço secreto fazer isso, de, né, cortar a informação e levar as pessoas embora. Assim, isso eu tô dizendo do ponto de vista que eu acredito, tá? Pelo amor de Deus, se vocês não acreditam, só segue a vida. A Kendall, então, é a única ali do grupo que acaba acordando no momento que eles deveriam ainda estar sedados, e ela percebe que ela tá ali meio que pendurada, voando, toda enfaixada. Eles parecem que estão numa sala de maternidade, todos ali meio que esperando o momento de se recuperar do que aconteceu com eles. A gente tem o primeiro contato com uma nova personagem, que até então a gente não sabe quem que é, e tudo nessa cena me parece um set de Bad Romance. Tudo. Até a roupa do ET, parece que eu tô vendo uma homenagem ao clipe da Lady Gaga. A
Kendall dorme de novo e quando eles acordam, eles estão ali num lugar um pouquinho mais civilizado. Parece uma cafeteria, tem várias e várias outras pessoas também grávidas. Então, assim, o que dá a entender dessa cena é que eles engravidam as pessoas e levam elas pra lá para que elas possam desenvolver seus filhos em paz e, né, consigam proteger a espécie deles. Até porque se você deixa a pessoa solta no mundo e ela decide, sei lá, arrancar a barriga dela fora, enfiar uma faca, se matar, qualquer coisa, vai acabar matando o filhinho deles. Então eles aparentemente criaram esse lugar seguro, onde eles deixam as pessoas ali esperando o momento delas parirem. Nesse momento a gente também conhece o personagem da Leslie Grossman, que aparentemente é um ser humano que tá ali, ela já passou por aquele processo algumas vezes, e ela fica ali meio que na função de apaziguar as pessoas, acalmar as pessoas e explicar como aquilo ali funciona. Um dos meninos começa a surtar, porque ele percebe que ele não tem os orifícios necessários para aquele bicho sair, e ele acaba se exaltando um pouco a mais. Os outros ficam de boa, mas ele é levado lá para uma sala, aparentemente uma sala de parto, aonde a gente tem o momento da revelação ali do personagem da Angelica Ross, que é a Teta. O nome dela é Teta. Fala Teta mesmo? Eu não sei, porque ninguém falou o nome dela ainda na série. Assim, até onde eu interpreto ali da pronúncia, Teta. Teta tira a máscara. Teta tira a máscara e vai falar com o garoto que não é pra ele se preocupar com, né, o dele, que no caso é que ele tá preocupado, que o bicho vai sair da forma que ele achar legal. Eu não sei como é que isso deveria acalmar qualquer pessoa, né? Eu acho que nesse momento ele até falou, porra, se fosse o dava graças a Deus, mas assim, show. Até onde tudo indica nessa cena, o bicho vai sair da barriga dele igual o Alien, talvez trazendo aí mais alguma referência, não sei exatamente como é que o bicho vai se parecer. Como a gente viu lá na abertura da série, né, as crianças que aparecem na abertura da série têm aquela cabeça alongada dos aliens do Ridley Scott, então não sei se quando eles nascem com essa aparência e depois eles mudam, mas pela aparência ali, né, da Teta, ela tem aquela cara bem parecida ali com a espécie dela mesmo, com algumas semelhanças com os humanos, é uma coisa bem meio a meio, né? Eu não achei a maquiagem tão mal feita, não, achei ok. Assim, gosto de efeitos práticos, né, de coisinhas maquiadas, não necessariamente CGI. Gostei. Perto do ultrassom, melhor efeito especial desse episódio, disparado. Então, assim, conclusões sobre esse episódio. Eu gostei mais do que eu gostei do primeiro, em parte porque a parte jovem, que é a parte que me incomoda um pouco mais, ela foi bem menor do que no primeiro episódio, né, que ela ocupou basicamente metade do episódio. Eu gostei dos acréscimos dos personagens no passado, eu continuo achando que a parte em preto e branco tá muito mais legal do que a parte atual. Eu não desgostei da parte atual, da coisa dos ETs, eu sei que não soa como algo chique e com um investimento muito grande, não me parece essa parte de ficção científica que a gente sabe que exige um investimento um pouco maior, não me pareceu pobre necessariamente, mas assim, eu acho que a estética que eles estão buscando é essa. O que eu tô sentindo é que as coisas que eu tô encarando como um pouco mal feitas, não estão sendo mal feitas sem querer. Eu sinto que elas estão sendo mal feitas intencionalmente, até talvez por fazer uma referência muito forte a uma época aí de filmes em que não se tinha esses efeitos especiais tão tecnológicos e que a coisa realmente não era tão realista. Então, eu acho que pode estar vindo desse lugar, pode estar vindo realmente de uma homenagem a uma época em que o cinema era assim, e que a gente hoje em dia que tá mais acostumado com, enfim, efeitos visuais um pouco mais trabalhados. Essa coisa dos ETs estarem reproduzindo através da gente pra poder se livrar do planeta deles é algo que eu acho muito legal e que eu acho que a gente consegue se identificar muito também, porque a gente sabe que o planeta Terra tá aí sofrendo bastante, que a gente tem. Eu falei isso rindo, horrível, gente, me perdoa. Mas, assim, não acho legal, tá? Acho escroto, acho que a gente deveria estar fazendo alguma coisa a respeito. Mas a gente sabe que o planeta Terra também tá se fudendo, que existe, sim, expectativas de que a gente não consiga mais habitar o planeta Terra daqui a um tempo. Então, a gente sabe que se a gente tivesse tecnologia para chegar em outros lugares, provavelmente seria isso que a gente estaria fazendo, de conhecer outra espécie e tentar perpetuar a nossa espécie através dessa outra. Então, eu não acho uma mitologia aleatória, acho compreensível e acho que a gente consegue até associar muita coisa da nossa vivência aqui na Terra. Então, eu tô gostando da temporada, acho que ainda tem 2 episódios só pela frente, então não dá pra esperar grandes outros, enfim, acréscimos aí na mitologia. Eu acho que eles vão seguir esse caminho mesmo, mas de qualquer forma, essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Vocês estão gostando dessa temporada? Estão gostando um pouco mais do núcleo adolescente, que eu vi que tomou bastante hate aqui no último vídeo nos comentários. Gostaram da Teta? Conta pra nós. A Teta tá como? Teta aí que tem uma aparência um pouco esquisita, mas parece gente boa. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo se vocês ainda não deixaram, de se inscrever em todas as redes sociais da série que estão aqui na descrição e também de me seguir aqui nas redes sociais, vão aparecer na tela. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.